Oi, seja muito bem-vinda. Obrigada, querido, pelo convite. Está me ouvindo bem? Porque eu estou sem fone, tá bom assim? Estou te ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo a gente bem? Se quiserem colocar aqui nos comentários. Gratidão por ter acolhido esse meu convite e participar agora da última live, o encerramento da live, né, desse ciclo de 4 lives com o tema Como a doença mudou a minha vida, para trazer histórias de transformação, histórias de superação, histórias principalmente de mudança, né? De mudança de consciência, mudança de paradigma. Então, Ana, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Obrigada, obrigada. Assim, primeiro eu te agradecer, né, muito por essa experiência. Eu acho que assim, aquilo que eu já falei para você, eu acho que conversar é um grande dom que a gente tem, né? Um grande dom do ser humano. E usar isso, essa ferramenta, para fortalecer a nossa caminhada, e a caminhada de quem está ouvindo essa troca, eu acho que é fundamental. E assim, e essa experiência que você proporcionou para gente, de contar um pouquinho da nossa história, é bom para gente, porque é altamente curativa para gente, né? Você olhar para trás e ver a tua caminhada, e é sempre muito curativo para quem ouve. Cada um de nós é um universo, mas a experiência do outro sempre fortalece a nossa caminhada, sempre fortalece. Então, eu queria te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. Gente, boa noite. Feliz aí de estar encontrando vocês, conhecendo algumas pessoas. Já vi que tem algumas queridas aí que receberam o convite, estão aqui assistindo. Então, assim, esse é o objetivo, é conversar mesmo, assim, é fazer troca. Fiquem absolutamente à vontade para colocar aí seus comentários. E, enfim, a ideia é que a gente converse, né? O importante é isso. Isso Acho que o mesmo. importante é Quem, conversar. Então, quem eu quiser vou mandar contar um pouco perguntas também, né, Ana? Quiser mandar perguntas, isso. quiser Então, interagir na live, eu vou ler tudo aqui e vou compartilhando conforme a live vai andando, assim. beleza. Oi, Vânia, beijo, querida. Bom, então assim, vamos começar. Vou tentar fazer uma linha do tempo, porque às vezes a gente se perde, né? A gente se empolga, né? Então, enfim, vou tentar fazer uma linha do tempo. A gente está lá em 2000, abril mais ou menos de 2000, vivendo aquele momento assim, né? Super trabalho e tal. Eu trabalhava numa empresa enorme, a gente estava construindo um departamento novo, era uma experiência assim espetacular. Né, trabalhava no telecom, um negócio super dinâmico, a empresa tinha recém sido privatizada, então tinha um universo à nossa disposição. E eu mergulhada nessa coisa do trabalho. E aí, em abril, descobri que estava grávida, né? Grávida da minha segunda filha. E aquela surpresa, porque assim, na minha cabeça realmente eu não estava grávida, mas enfim, estava grávida. E aí foi muito engraçado, que assim, eu estava tão certa de que não estava, porque eu tomava anticoncepcional na época e tal, que fiz os exames lá com o médico. Eu peguei o resultado do exame, fui pro trabalho de boa, porque, né, tinha coisa para fazer, né? E no meio do caminho, no abril, eu falei, caraca, não é que eu tô grávida mesmo, gente? Aí cheguei lá no trabalho, contei pra todo mundo, aquela confusão, aquela festa, beleza. E aí, maravilha, tô grávida e tal, segundo filho, não sei o quê, beleza, toca a vida. Mas assim, aquela coisa, né? O objetivo sempre foi o trabalho, ser autossuficiente, ser independente, né? Aquela coisa que, enfim, um personagem que me servia muito naquela época e realmente eu mergulhava. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, de boa e tal. E aí o tempo foi passando, aquela coisa de faz pré-natal, acompanho, né, a gravidez e tal. E um belo dia, mais ou menos, devia ser junho, julho, eu tinha consulta, só que eu tava com aquela coisa de gripe, sabe, sintoma de gripe? Corpo pesado, cabeça pesada, uma sensaçãozinha de febre. Falei, quer saber? Eu vou sair um pouquinho mais cedo, vou pra consulta, fico lá quietinha, descansando até a consulta. Foi o que eu fiz. Cheguei lá, sentei, fiquei no cantinho, dormi, acordei e tal. Até que chegou a hora que a Lu veio me chamar, que era a secretária da doutora Jaqueline. Não, Paula, tá na hora de você entrar. Gente, quando eu abri o olho, eu fui invadida por uma sensação de dor que eu não conseguia descrever. Porque o corpo inteiro doía, a cabeça pesava, o olho ardia. Eu falei, caraca, a gripe me abraçou aqui fortemente. Beleza, entrei no consultório. Aí, assim, aquelas coisas, né, que eu achei interessante, né, que eu ouvi muito a Selma falar isso na live dela, que é o privilégio de você achar o médico certo na hora certa. Oi, Paty, beijo, querida. Achar o médico certo na hora certa. Né? A doutora Jaqueline tinha feito meu pré-natal da primeira gravidez, então ela me conhecia muito bem. Eu entrei no consultório, ela olhou para mim e falou, o que você tem?
Aí eu falei, cara, acho que eu peguei gripe. Aí comecei a descrever, tô sentindo assim, assim, assim. E à medida que eu me olhava, eu comecei a perceber que eu tava inchada, a mão inchada, as articulações vermelhas e tal. E ela meio que acendeu uma luz, porque ela tinha uma paciente com artrite reumatoide, que é uma muito parecida com, tem algumas similaridades com lúpus. E ela ficou com aquela pulga atrás da orelha, ela falou, não sei. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pesquisadinha e tal, pode ser que não seja nada, mas por ver das dúvidas, beleza. Aí deu aquele monte de exame que a gente normalmente já faz no pré-natal e incluiu um pacotinho lá de doença reumática. E confirmou a doença reumática. Mas confirmou que existia uma sem a gente saber direito o que que é. E aí ela começou a buscar algum especialista para me acompanhar. E você sabe, ser enfermeira, você sabe disso. O povo mais gosta de cuidar de mulher grávida doente. Desculpa te interromper, você estava em que mês da gestação, quando tudo isso aconteceu? Bem no início, porque assim, eu descobri em abril e isso foi em junho. Então assim, era bem no iniciozinho, né? Lá pro quarto, quinto mês, mais ou menos. E você sabe que o povo adora cuidar de mulher grávida doente, né? Então assim, ela tentando correr atrás de algum reumato para me acompanhar. E aí aquela coisa da providência divina que a gente agradece várias vezes por dia. Várias pessoas que a doutora Jaqueline consultou davam o mesmo nome para ela. Doutor Roger. Doutor Roger é o cara. E realmente ele era o cara. Porque ele tinha um núcleo de pesquisa aqui na UERJ e ele tratava de gestantes com doenças autoimunes. Então assim, eu não podia ter caído numa mão melhor naquele momento. E aí, rapidinho, ele me atendeu, fizemos os exames e tal, ele conversou, me explicou tudo, uma pessoa muito, sabe, muito didática, muito objetiva, assim, muito tranquila, me explicou exatamente tudo. Falou, vamos fazer alguns exames para a gente ter certeza. Ele falou, mas pela minha experiência, você tem um quadro de lúpus, você não tem um quadro de artrite reumatoide. Então, assim, só para quem não conhece, o que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, uma doença que o nosso próprio corpo produz por alguma razão inexplicável até o momento. É uma doença crônica, né, que é um jeito bonitinho de dizer que não tem cura. E o que acontece é que ele começa a produzir células de defesa, começa a produzir anticorpos exageradamente. Então, em vez de defender o corpo de um ataque externo, ele começa a se atacar. Então, ele começa a gerar a inflamação, ele faz o processo inverso. E aí, quando ele terminou, me explicou tudo e tal, fiquei com aquelas duas perguntas. Primeira pergunta, tem cura? Ele falou, não, tem controle. Assim como a gente controla hipertensão, diabetes, ele tem controle. E eu falei, e a Marcela? Qual é o risco disso para a Marcela? Aí ele falou, olha, dela ser infectada? Nenhum, porque não é uma coisa transmissível. Ele falou, o risco é, a gravidez não chega às 40 semanas. Porque isso é uma coisa que o lúpus não permite. Né? Ele entende o feto como um agressor, então ele vai atacar. O que a gente vai fazer é criar um ambiente para levar esta gravidez o mais longe possível. Gente, a primeira resposta já foi um soco no estômago. Mas colocar a minha filha em risco foi muito pior do que qualquer outra coisa. Né? Muito pior. E aí, assim, eu fiquei desesperada. Ele falou, cara, você não precisa se desesperar. Ele falou, a pior coisa que você pode fazer é se desesperar, porque o estresse, o nervoso, ele alimenta o lúpus. Então vamos ser racional, né? Vamos trabalhar a favor. E graças a Deus eu sou uma pessoa racional. Às vezes eu sou racional até demais. Então esse foi o caminho que eu segui. Falei, ok, então vamos ser práticos. O que eu preciso fazer? Você precisa de disciplina, medicação na dosagem que eu te falar, os exames na época correta, tentar se manter sob controle. Eu falei, ok, então é exatamente isso que eu vou fazer. É isso que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. Já que eu não posso ajudar muito, também não vou atrapalhar. E foi o que a gente começou a fazer. Comecei a tomar aquela montoeira de remédio, né? Confiei integralmente nele. Comecei a tomar aquela montoeira de remédio, fazer exame de 15 em 15 dias para controlar as taxas, como é que tá, como é que não tá, ajusta a medicação e tal. Realmente a coisa foi ficando civilizada, né? Eu já não tinha mais aquelas crises de dores horrorosas, era civilizado, era uma coisa suportável. Isso foi em agosto, né? A gente fechou esse diagnóstico em agosto de 2000. Em 7 de outubro de 2000, a Marcela nasceu. A gente estava virando da 28ª para a 29ª semana. Então, assim, foi desafiador, é a palavra, né? A Marcela teve 59 longos dias de UTI. Você sabe o que é uma...
uma vivência dentro de uma UTI neonatal. Foi um começo de vida muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Assim, a primeira semana foi realmente muito desafiadora. E aí, assim, como tudo, né, eu acredito que tudo na vida tem um ponto positivo, a minha atenção voltou toda para o que ela estava vivendo naquele momento, né? E aí, o que aconteceu? Eu suspendi o lúpus. Eu não tinha nada. Eu não tinha um único sintoma. Mas é que eu não tinha nada. A minha pressão variava um pouco. Ela subia um pouco e tal. Mas nesses 59 dias eu não tive um único sintoma. Porque eu tinha outras coisas para fazer. Eu tinha que ficar na UTI com ela o tempo inteiro. Eu tinha que criar leite. Eu tinha que produzir leite, né? A UTI o hospital que a gente ficou é referência aqui no Rio. É espetacular. Tem uma estrutura maravilhosa pra gente. Então, de 3 em 3 horas eu tinha lá meu horário no lactário para ir tirar o leite, né? Para que eles armazenavam para que ela tomasse, não interessa se era 5 ml ou 10 ml, em algum momento do dia ela tomava leite materno, então tinha todo esse cuidado. Eu tinha muita coisa para fazer, ainda tinha um outro filho em casa, né? Eu tinha um marido em casa. E aí, assim, meu filho, ele também demandava, ele tinha 4 anos na época. Então, assim, eu tive que organizar a vida para atender todo mundo e não tinha espaço para o lúpus naquele momento. O que para mim foi bom, né? Mesmo que inconsciente foi bom. Então, cruzamos esses 59 dias, né, iniciozinho de dezembro, a Marcela foi para casa, aquela tranquilidade, ótimo, graças a Deus vamos passar o Natal em casa e tal, mas passamos o Natal isolados, porque a pediatra não queria contato com muita gente, porque ela usou oxigênio durante muito tempo, então o tempo todo um paranauezinho, a gente ficou ali e tal. E a atenção focada nela, porque era uma incógnita, né, que quando ela nasceu, ela fez uma hemorragia intracraniana. Então, teve uma perda, né, E aí é aquilo. O que vai acontecer daqui para frente? A gente só vai saber Ana, na época. desculpa te interromper, com quantas gramas ela nasceu? Ela nasceu com um pouquinho mais de 1 quilo. Um pouquinho mais de 1 ela, quilo. Sim, era um bebezão. Eu não cheguei a falar contigo, né? Mas no momento eu trabalho numa UTI neonatal. Então, você me contando isso, foi passando um filme, assim. Esses bebês extremamente prematuros, né? Porque a gente considera extremamente, ele já não é tão primeiro, ele é extremamente, porque é muito grave, né? Um bebê muito grave. Exatamente. Eu lembro que, assim, logo no primeiro dia, assim, depois do parto, eu estava descansando e tal, me interfonaram, falaram que eu podia subir, já podia visitá-la na UTI. E aí eu lembro de entrar na UTI e, assim, o bercinho dela era bem pertinho, assim, era colado, né, no posto. Cara, parecia uma espaçonave. Era tanto painel, tanto fio que entrava, que saía, luz que piscava, tinha um balão de oxigênio quase do meu tamanho. Era um negócio assim apoteótico. Falei, gente, vamos mandar minha filha para Marte, né? E aí, mas enfim, ela foi super bem acolhida, recebeu tudo que precisava, graças a Deus. Que assim, a gente teve o privilégio de ter essa possibilidade, né? De receber ali tudo que a gente precisava na hora que a gente precisava. E aí segue a vida, né? Ela saiu do hospital com 2,1 kg, 2 e pouquinho, né? Era um toco de gente. E aí, aquela coisa, agora é um dia de cada vez, né? E aí, assim, a primeira grande experiência de memória que eu tenho, né, dessa coisa além da doença é exatamente nesse período. Porque eu me lembro que, assim, eu ficava lá no hospital o dia inteiro e eu confesso, assim, eu chegava em casa e não queria falar com ninguém. Sabe? Eu queria vácuo. Eu queria ficar num lugar onde não houvesse nada. Então, assim, as pessoas que estavam acompanhando, queriam saber, não sei o quê, mas aí minha mãe respondia, meu marido respondia e eu no silêncio. Porque, assim, realmente eu não tinha ânimo para falar com ninguém. E aí, assim, uma coisa que a gente ouve muito é aquela coisa de falar da rede de apoio, né? É importante que nesses momentos a gente tenha uma rede de apoio. Mas será que a gente tem noção do que é essa rede de apoio? Porque essa rede de apoio, ela vai muito além da família, dos amigos, de quem te conhece. Porque é aquela pessoa que leva o nome e bota lá da caixinha da igreja e junta um grupo que não sabe nem quem você é, mas que senta e reza junto. É a outra que leva, bota lá na igreja evangélica embaixo do óleo ungido. É aquela que leva e bota na mesa de cura. Então, assim, é uma rede que a gente não tem noção do tamanho, né? E aí eu me lembro que, assim, a gente ia acompanhando, que tinha aquele ritual de chegar na UTI, tinha a plaquinha o mapa da atualização, né? De ontem para hoje, tantos centímetros, ganhou tantos gramas, e a gente preocupado muito com o perímetro da cabeça, se ia gerar uma hidrocefalia. Então, cada grama, cada centímetro era um motivo de vitória.
E aí, aos poucos, vinha, fulano botou o nome da Marcela não sei aonde, fulano botou... E vinha essa resposta. Falei, cara, eu preciso, pelo menos, por uma questão de educação, agradecer essas pessoas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz... Gente, 2000 não tinha WhatsApp, tá? Lembra disso, né? Então, fiz um e-mail, mandei para algumas pessoas de alguns grupos de agradecimento, né? Contando tipo, como é que a Marcela estava melhorando e tal. Agradecendo as orações, as liberações, pedindo para que as pessoas continuassem, porque ela estava recebendo e isso estava sendo um combustível para ela. E aí fiz esse texto e mandei para as pessoas. Gente, eu não tinha a menor noção do tamanho do vórtice de gratidão que eu criei com esse e-mail. Porque a partir do momento em que as pessoas começaram a ler as notícias de que ela estava melhorando, de que os pedidos que elas estavam fazendo, seja lá em que religião que fosse, estava dando resultado, isso meio que mudou a maneira como eles enxergavam a situação. Então já não era, ai, coitadinha do bebezinho prematuro. Sabe? Já era, gente, a Marcela está melhorando. E isso foi crescendo de uma maneira, e esse e-mail chegou na mão de pessoas que eu não fazia ideia de quem eram, porque de alguma maneira elas tinham se envolvido. Então, assim, às vezes eu sei que as pessoas ficam, a gente quer ficar quieta, quer silêncio, não quer falar, não quer dividir. Cara, mas assim, quando a gente começa a dividir isso, e a gente permite ser ajudado nesse processo, a gente cria um vórtice que é milagroso. Sabe? É absolutamente milagroso. E isso foi uma coisa que eu só fui perceber muitos anos depois. Mas assim, muitos anos depois. Depois de muitos anos, esse aniversário de 2, 3 anos da Marcela, as pessoas falavam, nossa, até hoje eu choro lendo aquele e-mail. Porque realmente era emocionante. E aí isso ficou gravado, né? Fica numa daquelas caixinhas, sabe? Que a gente tem lá no nosso subconsciente. E aí depois, assim, a Marcela fez 2 anos, a gente completou aquele ciclo básico, que ela começou a caminhar pouco antes de fazer 2 anos, então andava, falava, sabe, tinha as movimentações básicas. E aí, daí pra frente, a gente ia observar o que viria depois. E aí, a gente já tá chegando em 2002. Quer dizer, em 2002, aquela atenção toda que eu tinha colocado na Marcela já estava se dissolvendo, porque, enfim, ela estava já... A gente já sabia que não tinha mais tanto risco, né? Ia precisar de atenção, de incentivo e de apoio durante muito tempo, mas a vida ia seguir. E aí eu me permiti abrir os braços para o lúpus e deixei ele voltar. E aí eu começava assim, eu me forçava demais. Eu forçava muito meu corpo, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha aqueles meus objetivos profissionais e tal. E eu realmente ultrapassava os limites. Assim, reconheço que eu tinha disciplina. Tomava remédio na hora certinha, tinha o meu mapa lá, que eu tomava, sei lá, tinha época que eu tomava 15 comprimidos por dia. Mas tomava tudo bonitinho, fazia exame, não faltava consulta. Isso eu era muito consciente. Mas eu extrapolava. Eu comia mal, eu dormia pouco, eu vivia sempre no limite do estresse, eu estava sempre acelerada e tal. E isso era prejudicial, né? Quer dizer, eu achava que eu estava me cuidando, mas eu não estava me cuidando de jeito nenhum. E aí, quando chegou em 2002, começou a dar esses sinais que não está funcionando, não está funcionando. E aí, como sempre tem alguém que cuida da gente, né? Graças a Deus, eu tinha uma consulta com o Dr. Roger. Tava me sentindo muito esquisita. Aí cheguei pra ele e falei, sabe o que eu reparei? Eu tô inchando muito de novo. Minha mão tá inchada, meu pé tá inchado, minha barriga tá inchada. E aí ele começou a me examinar e ele falou, tem coisa aí. Vamos pesquisar que tem coisa aí. Aí me pediu para fazer uns exames e aí ele percebeu que eu estava fazendo uma nefrite, que é relativamente comum dentro do lúpus, né? Porque é um dos órgãos que ele gosta muito de atacar, que é o rim. Uhum. Aí ele me encaminhou para um nefro, espetacular. Né? Ao longo da minha vida eu recebi de presente alguns muitos anjos, e esse nefro foi um deles. Cheguei lá, a gente conversou, ele viu os exames, uma outra pessoa muito sensata, muito objetiva, sabe, muito clara, explicou exatamente o que estava acontecendo. Ele falou, olha, o que a gente vai fazer é um tratamento. A gente vai atacar esse ataque, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma pulsoterapia, eu só preciso fazer uma biópsia para poder calcular quantidade de medicamentos, sessões, beleza? Beleza. Marcamos lá o tal da biópsia e tal, não sei o que, fiz o exame, ele fez o planejamento todo do tratamento, eu precisaria fazer 6 sessões de pulsoterapia, que é um tratamento
tratamento assim, muito análogo aqui, né, uma super medicação que você toma. Eu ficava lá na clínica uma hora e pouco, sentada, espetada lá, a medicação entrando e tal. Bom, beleza. Só que aconteceu, ele me pediu para fazer alguns exames, para ver como é que estava o quadro geral, antes de fazer a primeira sessão. Claro que eu sempre muito ocupada, porque eu tinha reunião de não sei o que, eu tinha não sei o que, eu tinha não sei o que lá, fui empurrando com a barriga para fazer o tal do exame. E aí eu tinha uma reunião, eu tinha que apresentar um projeto de compra, eu trabalhava na área de compras, era um projeto importante. Imagina, né? Só eu podia fazer aquilo, só eu podia salvar o mundo, né? Aquilo era minha responsabilidade. Fui tropeçando, apresentei o projeto, tal, participei da reunião, saí da sala de reunião literalmente me arrastando, eu não conseguia ficar de pé sozinha. E aí uma amiga minha falou, cara, eu vou te enfiar no táxi, vou te mandar pra casa, que você não tem como ficar aqui. Ligou pro meu marido e falou, ela tá indo pra casa. Cheguei em casa, eu não tinha força pra nada. E aí a minha sogra tava em casa, e ela falou pra mim assim, minha filha, você não pode ficar desse jeito. A minha mãe já tava de um jeito que ela nem falava mais comigo, né? E aí ela falou assim, vamos hoje não é dia de... Vamos lá no Tupiara, ver se pelo menos alguém te atende. Tupiara é um centro espírita que tem aqui no Rio de Janeiro, que é especializado em tratamento de cura, né, de saúde. E assim, eu já tava tão assim, sabe? Do tipo, se alguém me dissesse, vamos pra Marte, podia me carregar, que eu já não falava mais nada. Saímos de casa, fomos pro Tupiara. E o Tupiara, ele fica numa ladeira e tem uma escadaria assim pra subir. E aí eu me lembro, tipo assim, na hora de abrir a porta do carro, eu olhava pra cima, pra aquela escada, parecia que eu tinha que subir assim um Monte Everest. E eu falei, Senhor, eu não tenho a menor condição de subir essa escada, como é que eu vou chegar lá em cima? Gente, eu acabei de falar isso. Eu ouvi uma voz aqui assim, senta aqui, minha irmã. Aí eu olhei para cima do ombro de um médico com uma cadeira de roda. Falei, mas de onde foi que esse homem saiu? Enfim, sentei, me levaram lá para dentro, tal, fui atendida, marcaram a cirurgia, tal, aquela coisa tudo. Né? Voltei para casa com a cirurgia marcada. Carmen tentando falar com o doutor Suassuna, com o nefro, conseguiu falar com ele, explicou o que estava acontecendo, ele mandou me levar para o hospital. Ele falou, traz ela para cá para a gente ver o que está acontecendo. E aí eu entrei no hospital. E o que aconteceu? Eu estava tendo uma crise aguda inflamatória. Ou seja, deu um boom, assim. E aí fui atendida e começou a um monte de remédio, taca remédio aqui, faz exame, não sei o que, blá, blá, blá. Conseguiram me estabilizar. E aí ele falou, eu vou te manter internado porque a gente já vai fazer a primeira sessão da pulso aqui no hospital. Quer dizer, você já sai com a primeira aplicação. Beleza. Fiquei 5 dias internada na época, era a época de Copa do Mundo, né? Assisti a final da Copa do Mundo no hospital, fiz a primeira sessão, e aí beleza, fui para casa. E aí eu me lembro, gente, de chegar em casa, 5, 6 dias depois da internação, de me olhar no espelho. Eu engordei 22 quilos. Eu virei uma lua cheia. Eu olhava para aquela figura no espelho e eu não fazia ideia de quem era aquela mulher que parecia ter 70 anos. Aquilo me deu uma sensação tão esquisita, sabe, assim, tão... Simplesmente acabou com o meu raciocínio lógico. Tipo, caraca, o que eu tô fazendo comigo, né? Não se reconhecia mais. Tomara que isso me salve, porque eu virei um negócio. Mas, enfim, voltei a trabalhar, aquela coisa toda e tal. E eu já tinha tempo que eu tinha pleiteado para fazer um MBA. Pedi uma bolsa, né, na empresa para fazer um MBA. E consegui na época. Um valor super legal, uma instituição super boa e tal. E aí o medo. Falei, cara, como é que eu vou começar um curso de 1 ano e pouco? Aula presencial, né? Porque naquela época não existia AD. Aula presencial, eu tinha que ir lá 2 vezes por semana, mais a carga de trabalho que eu tinha, mais família, não sei o que, blá, blá, blá. Aí cheguei na consulta com o doutor Roger, eu até comentei isso com você, e falei pra ele, cara, me aconteceu isso, eu ganhei isso, tal, blá, blá, blá. Só que eu acho que eu não vou. Ele falou, por que você desistiu? Não quer mais fazer o curso? Eu falei, não é isso. Aí fui explicar. Aí ele virou para mim e falou, cara, você teve realmente um quadro agudíssimo inflamatório. Mas sabe qual é a probabilidade disso te acontecer de novo? A mesma de eu ser atropelado amanhã. A gente não faz ideia. Ele falou, vai viver a vida, mulher. É para você controlar o lúpus, não o contrário. Cara, aquilo me deu um sacode, sabe? Do tipo, olha o que eu tô fazendo. Né? Tô perdendo o controle. Eu falei, não,
Então não é por aí. Fui, fiz o curso, deu tudo certo, foi sofrido, foi, mas foi sofrido porque é sofrido mesmo, né? Você sai do trabalho e para curso e chega de. Enfim. Mas terminei o MBA, foi, enfim, fiz o que eu tinha que fazer. Beijo, Tati, querida. Fiz o que eu tinha que fazer e tal. E a vida foi seguindo. Fiz as 6 sessões de pulsoterapia, fui virando um balão cada vez maior. Cada vez menos eu me olhava no espelho, cada vez menos eu tirava fotografia, cada vez menos eu me dava o direito de comer todo o chocolate que passava na minha frente, porque, assim, eu merecia aquilo, né? Eu merecia aquilo, eu merecia comer qualquer porcaria que passasse na minha frente, porque, cara, eu estava fazendo muita coisa, né? Então, eu merecia aquilo. E aí passamos os 6 meses, depois dos 6 meses da pulso, a gente continuou o tratamento, mas aí já era medicamentoso, era comprimido, então assim, diminuiu um pouco, né, o coisa, mas assim, eu sempre com aquela cara desse tamanho, sério, e aquilo me incomodava demais, embora eu não falasse isso para as pessoas. Mas a vida foi seguindo, né? E aí chega um momento em que realmente ele entra sob controle, né? Você começa a reconhecer o corpo, você vê isso eu posso, isso eu posso, isso eu não posso, entender como é que funciona o negócio. E eu tinha os altos e baixos, né? E eu me lembro da sensação maravilhosa, a primeira vez que o Dr. Rogênio me apresentou um mapa de desmame de corticoide. Cara, eu achei aquilo maravilhoso, né? Maravilhoso. Tinha uma luz no fim do túnel. Porque em algum momento da vida eu não ia precisar tomar corticoide. E aí a gente começou a fazer aquelas retiradas, e aí você começa a reparar, né? A bochecha vai diminuindo, a barriga vai diminuindo, e aquilo foi dando um ânimo. E ele o tempo inteiro falava para mim, cara, procura se alimentar melhor, né? Fazer uma atividade física. Não, imagina, não tinha tempo para isso, né? O remédio era suficiente. E fui empurrando com a barriga, fui indo, um ano atrás do outro e tal, até que chegou no momento em que realmente ele entrou na plenitude, tipo, tô feliz, tô de boa. Claro que assim, logo depois desse episódio do MBA, eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí eu fui fazer terapia, né? Fui buscar terapia, porque eu precisava aprender a lidar com esse medo, dessa falta do controle sobre a minha vida. Fiz terapia, me ajudou pra caramba, sabe? Me botou a cabeça, centrou a cabeça e falou, a decisão é tua, você vai fazer o que você quiser na hora que você bem entender. Então isso me ajudou bastante. Só que nessa época também, até por conta desse episódio que eu contei para vocês da Marcela, eu comecei a seguir muito o espiritismo, né? A buscar as respostas lá, os porquês, a coisa além do corpo físico. E isso começou a abrir um pouco também a cabeça, né? De entender um pouco mais a parte menos física e menos densa. E aí começaram a aparecer os caminhos para entender o porquê eu criei o lúpus. Por que eu criei esse ambiente favorável para que meu corpo produzisse algo contra mim? E aí comecei nessa busca. Né? Aí vieram muitas terapias. Uma delas, o começo foi a medicina tradicional chinesa. Me tratar com a medicina tradicional chinesa mudou completamente a maneira como eu enxergava o meu corpo. Porque eu conseguia dormir. Foi a primeira terapia que você buscou, a tradicional chinesa. Foi. A acupuntura me fazia dormir. Eu tinha 20 minutos de plenitude, eu vivia 20 minutos num lugar de não dor. Aquilo para mim era fantástico, fantástico. E aí eu comecei a tentar entender o que acontecia ali, né? E a visão da medicina chinesa era uma coisa muito óbvia, né? A gente não é só matéria, a gente é matéria e o que eles chamam de espírito, mas não como a gente entende espírito como alma, mas é a parte não física do nosso corpo. E a interação entre eles, aquilo era espetacular. E foi abrindo os véus, né? Então, assim, tratar o corpo com a medicina chinesa, entender a maneira como eles viam mente, não mente, foi ajudando, e eu fui buscando outras terapias, Aí comecei a tomar floral. Cara, o floral me fazia tão bem. Me colocava também num lugar, assim, de conforto. E aí eu comecei a entender. Eu falei, cara, tem mais coisa para tratar. Corticoide é importante? É importante. Corticoide foi meu melhor amigo durante muitos anos. São 20 anos de amizade com ele, entendeu? Mas tinha outras opções. Eu tinha outros recursos que eu comecei a descobrir.
Então, veio eu tratava na medicina chinesa, eu tratei no floral, comecei a receber reiki, e aí, sabe, fazia os tratamentos de cura na Ramatiz, comecei a fazer o meu desenvolvimento mediúnico, entender essa minha relação com o divino que habita em mim, né, com um lado menos etéreo. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Confesso que para vocês que ao longo dessa trajetória tem muita gente aqui que me acompanhou nesses 20 anos e sabe do que eu estou falando. Muitas coisas que eu estou contando isso para você, eu só fui ter consciência disso muitos anos depois. Porque elas simplesmente foram acontecendo. Elas foram acontecendo, as descobertas foram acontecendo, mas não era um ato consciente. Né? Eu não tinha essa noção de consciência de que estava realmente vivendo aquela experiência. Eu só percebi as mudanças no corpo. Né? O corpo respondia melhor, eu comecei a ter uma vida mais normal, eu voltei a fazer as pazes com o meu corpo, né? Eu comecei a me reconhecer de novo naquela imagem que eu via no espelho. Estava mais gorda sim, mas eu não era mais um monstro inflado, esquisito, que eu não sabia de onde tinha saído. E aí os anos foram se passando, e aí você começa a aprofundar mais, comecei a fazer regressão, comecei a fazer terapia de vidas passadas, fui buscar mais para trás ainda onde estavam esses nós, enfim. Usei todas as ferramentas que foram colocadas à minha disposição. Até que meu corpo, minha essência, começou a gritar por justiça. Começou a me dar sinais de que aquela vida que eu levava no mundo corporativo não era para mim. Já tinha sido suficiente. Né? Isso aí a gente está já em 2010. Eu comecei a externalizar isso. Tipo, eu não gosto mais do que eu estou fazendo. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Mas eu não gosto mais do que eu estou fazendo. Eu não estou feliz aqui. Mas, enfim, eu tinha um salário maravilhoso. E, enfim, vou ficar aqui enquanto puder. E aí eu tive idas e vindas, o Lucas foi, voltou. E aí em 2010 ele voltou de novo, de uma forma um pouco mais agressiva, aí eu tive que voltar para o corticoide. Cada vez que eu voltava para o corticoide, aquilo era como se eu tivesse perdido a batalha. Sabe? Tipo, puta, perdi a mão de novo. Mas fui indo, né? Porque nessa época eu já tinha esses apoios todos, eu já tinha essas terapias todas que me davam um pouco de suporte. E aí, quando chegou em 2012, a empresa estava passando por uma reestruturação, e eu pedia muito um caminho, cara. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu sei o que eu não quero mais fazer, mas o que é que eu vou fazer? E aí, quando chegou em 2012, a empresa estava passando por uma reestruturação, e aí a janela escancarou. Plano de demissão voluntária. Cara... Viu a tua oportunidade. Era um pacote super bom. Eu tinha o que eu mais precisava, que era o plano de saúde. Eu ia sair da empresa com um plano de saúde. Mas, em compensação, eu ia abrir mão de uma verdade, que para mim era uma verdade. Que eu era provedora, eu era responsável, eu era abastecedora, eu era autossuficiente, aquilo ali representava a minha independência. E eu ia abrir mão daquilo. E aí fiz um movimento, gente, que confesso para vocês, foi a primeira vez na minha vida que eu dividi uma decisão com a minha família. Pra vocês terem uma ideia de como eu era autossuficiente. Eu sentei com meu marido e falei, tá acontecendo isso assim, eu tenho essa possibilidade, só que eu vou sair, vou receber um X de dinheiro, só que ele acaba, né? E eu não sei o que eu quero fazer. E ele me disse uma única frase. A gente dá um jeito. Falei, ok. Conversei com a minha mãe. Era tudo que você precisava. Conversei com a minha mãe, porque minha mãe mora com a gente, né? Minha mãe falou, minha filha, tá na cara que você tá infeliz, você tá doente. Se tem essa oportunidade, vai embora, a gente vê o que acontece depois. Ninguém vai passar fome. Meu filho, na época, tinha 2012, eu tinha uns 16, 17 anos, meu filho mais velho. E aí eu sentei e conversei com ele. Falei, tô pensando em fazer isso, não sei o que. E aí ele ficava me olhando, que ele é muito sério, né? Meu filho é muito sério. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, mãe, eu não sei não, mas eu acho melhor você perguntar pra minha avó. Vê o que minha avó acha. Se minha avó disser que tá tudo bem, tá tudo bem. Falei, sabe o rapaz. E aí fui fortalecendo. Falei, quer saber? Aí a gente tinha 48 horas para apresentar o pedido.
Eu fiquei 48 horas sem dormir. Eu ia e voltava do trabalho, assino, não assino, assino, não assino, assino, não assino. E aí me lembro, assim, eu moro na Tijuca, né? Eu moro aqui no Rio, na Tijuca, e trabalhava na Barra. Então eu subia o Alto da Boa Vista, privilégio, né? Atravessava a Floresta da Tijuca para chegar no trabalho. E aí, indo para o trabalho no último dia, olhando para aquela mata, eu falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, o que é que eu faço? E aí surge uma palavra na minha cabeça. Massoterapia. Falei, vou embora. Pronto. Cheguei lá, imprimi o formulário, assinei, liguei para minha chefe trabalhava em São Paulo, falei, preciso falar com você. Aí ela falou, não quero falar com você. Eu falei, mas você vai ter que falar comigo. Aí conversando, falei, ó, vou embora. Ela, pelo amor de Deus, eu falei, vou embora, expliquei minha situação toda e tal. Falei, eu fico aqui o tempo que você precisar para arrumar as coisas, mas eu preciso encerrar esse ciclo. Ela super entendeu, me deu apoio e tal. Então, assim, eu assinei o pedido no início do ano e fiquei até agosto. Saí no dia 1º de agosto, no dia do meu aniversário, inclusive. Foi quando eu encerrei meu ciclo no mundo corporativo. Aquela sensação, gente, de caraca, acabou. Isso acabou. Descortinou todo o horizonte. Mesmo eu sem saber o que eu ia fazer da vida, mas só aquela coisa de conseguir dar o primeiro passo. Foi realmente muito bom. E aí eu comecei a buscar, né? A formação, eu fui atrás da massoterapia em medicina tradicional chinesa, porque aquilo me encantou profundamente. Eu queria oferecer para as pessoas aquele lugar de não dor que eu tinha recebido. Sabe? Exatamente isso, aquele lugar de não dor, é possível viver isso. E aí uma formação veio atrás da outra, veio a medicina tradicional chinesa, veio o Reiki, que mudou completamente o rumo da minha vida. O Reiki mudou completamente o rumo da minha vida. Ele abriu um horizonte que eu jamais imaginava que fosse possível. Fiz o nível 1, fiz o 2, fui fazendo, terminei o mestrado. E assim, eu tenho uma relação com o Reiki de profundo amor e gratidão. Tanto que, assim, uma das minhas bandeiras é essa. Eu vou transformar o mundo em reikianos. Sabe? Faço disso um objetivo de vida. Eu acho que todo mundo precisa despertar essa energia dentro de si. Não para ser terapeuta, não para tratar ninguém. Se você só se tratar, você já está salvando o mundo, né? E aí vieram as outras formações, né? E aí eu comecei a perceber que, assim, quais eram os meus talentos? Os meus talentos sempre foram isso. Ouvir as pessoas, ouvir com atenção. Porque, assim, eu era compradora, eu usava isso, eu usava o lado negro disso, né? Eu ouvia muito, eu envolvia os fornecedores e botava eles no lugar que eu queria. Então, assim, eu comecei a usar isso de maneira positiva, de ouvir com atenção as pessoas, sabe? De prestar atenção na necessidade, de ouvir o que elas não estavam falando e tentar, de alguma maneira, usando as minhas mãos, usando o fluxo energético, mostrar para elas que é possível viver sem dor. Que a gente não precisa da dor. Ela é importante, ela faz parte, mas ela não tem que guiar a nossa vida. Né? Então isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é um processo, é um dia de cada vez, seja muito gentil com você, né? Reconheça todo o esforço que você vem fazendo ao longo desse processo. E esse trabalho de ajudar as pessoas, de buscar formação para ajudar as pessoas, me curava. Anos depois eu consegui perceber isso, que isso me curava. Esse exercício de estimular o fluxo energético do outro estimulava o meu fluxo energético. E aí eu comecei a me curar. E aí eu decidi, em 2018 mais ou menos, eu falei, bom, agora eu vou emagrecer. Vou largar esses pesos que eu não preciso mais. E aí, no meio do caminho, assim, conheci pessoas maravilhosas. Não vou nem dizer conheci, né? Eu nasci filha única. E eu acho que eu nasci filha única exatamente por isso. Porque eu tenho uma irmandade enorme. Eu tenho irmãs de alma que eu fui reencontrando aí ao longo da minha vida. Elas estiveram presentes em vários estágios da minha vida. E graças a Deus estão na minha vida até hoje. Então, assim, elas foram aparecendo na hora certa. Essa é a história da rede de apoio que eu falo, sabe? Elas foram aparecendo, foram surgindo, trazendo contribuição, chorando junto, enfim. E quando eu decidi fazer o emagrecimento, eu falei, cara, vou largar esse peso e tal, vou começar a tratar melhor desse meu corpo. Foi quando eu comecei a tratar com a Vanessa, que hoje é minha sócia, é uma outra irmã de alma.
E aí a Vanessa trabalha com fitoterapia, um trabalho maravilhoso e tal, e a gente começou a tratar floral, PNL, um pacote espetacular, né? Tratar o corpo de forma integral, que eu acredito muito nisso. E aí eu lembro que um dia, numa consulta de revisão, a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com emagrecimento? Eu falei, pode. Você acha que você já está pronta para deixar o lúpus ir? Cara, eu não estava esperando por aquilo, sabe? Falei, como assim? Você está pronta para realmente se curar? Para entender que você não precisa mais dele? Porque muito da doença crônica é isso, né? A gente cria uma doença crônica porque ela é útil pra gente. Ela é extremamente útil pra gente. Pra gente se esconder, pra gente se proteger, pra gente se colocar num lugar que seja. E aí eu parei, fiquei pensando, refletindo naquilo, falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tô. Falei, eu acho que eu tô. Ela falou, olha, se você quiser eu posso te ajudar, porque ela faz uma outra linha de trabalho muito legal também. Eu falei, eu quero. Vamos mergulhar nessa piscina agora. E aí eu fui conscientemente mergulhar nessa história do cara, por que eu criei? Para que eu criei? De que ele me serviu? E realmente eu preciso dele agora? Esse foi todo o trabalho que a gente começou a fazer. Então, foi muita hipnose, muita regressão, muita PNL, muito floral. Eu falava para ela que eu tomava um floral, um gargalo. Assim, é catársico, dói, é trabalhoso, é cansativo, mas é libertador. É libertador quando você começa a entender, principalmente para mim, que sou uma mente racional. Eu sou uma pessoa racional. Entender aquele processo, as etapas, reconhecer os meus movimentos. E aí, assim, eu consegui dar um sentimento pro lúpus. Porque a base da psicossomática é isso, né? A doença, ela nasce na alma, ela não nasce no corpo. O que a gente faz no corpo é um sintoma. É uma resposta a um sentimento que eu alimento por determinado tempo. E eu consegui dar nome para esse sentimento. E o nome desse sentimento era culpa. Eu vivia um processo enorme de culpa. Porque eu estava fora de casa, porque eu estava trabalhando demais, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu obriguei minha filha a ter um parto prematuro, porque era minha culpa, isso também é minha culpa. Eu sobrecarrego a minha mãe em casa tomando conta dos meus filhos, isso é minha culpa. Eu deixo meu marido sozinho um tempo, isso também é minha culpa. Então eu ia sedimentando essa culpa, sabe? E eu ia sedimentando a culpa e o que eu fazia? Eu me punia. Porque se eu fiz alguma coisa errada, crime e castigo, não é assim? Eu tinha que me punir. E qual foi a maneira que eu encontrei de me punir? De alguma maneira eu tentava frear os meus movimentos. E aí eu fui me encapsulando dentro do lúpus. Percebe como a gente cria um... Claro que isso é uma leitura assim muito rasa, né, gente? Tem muito mais água embaixo dessa ponte. E leva tempo, e aí eu comecei... né? Leva tempo para chegar às conclusões e aí eu comecei também, né? a observar esses movimentos, comecei a olhar com mais atenção, comecei a abrir mão de determinadas coisas, tipo, não preciso disso, não preciso daquilo. E aí você começa a ver a resposta. Aí sim o corpo começou a responder positivamente, porque eu estava trabalhando de verdade na causa, e não mais nos sintomas. E aí veio a outra ponta, né? A soberba do saber. Em determinado momento eu achei, tô curada. Resolvi meu problema. Não preciso mais de remédio. Chutei o pau da barraca. Parei de tomar remédio, parei tudo, porque eu estava consciente de quem eu era e tal. Não estava consciente de nada. Eu estava racionalmente consciente, teoricamente consciente. Mas o dever de casa mesmo, eu não estava fazendo integralmente. E aí o que aconteceu? Em 2018 eu tive um flare de lúpus. E aí estava eu de novo, abraçada com corticoide. E aí foi difícil? Foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu me via num patamar onde eu estava pronta. Resolvi meu problema. E aí eu percebi que eu não tinha resolvido nada. Que eu ainda tinha o mesmo padrão. Eu ainda vibrava na culpa. Eu só disfarçava agora um pouquinho melhor do que antes. E aí isso foi um período muito difícil. Muito, muito difícil. De buscar força porque eu estava começando de novo.
né? Tipo, eu tinha caminhado, tinha subido uns degraus, mas cheguei num patamar e vi que eu não estava nem no início do caminho. Nem no início do caminho. E isso realmente foi muito difícil, sabe? Retomar o caminho, continuar esse processo, do tipo, será que vale a pena? Cheguei realmente a pensar, será que vale a pena? Eu vou ficar aqui com esse corticóide mesmo, né? E tá bom, tudo bem. Mas É enfim. que desculpa te interromper, Ana, mas eu vejo assim, a culpa tem muito a ver com a nossa arrogância, né? Nossa postura arrogante. E nesse ponto você percebeu, eu tenho que voltar para a minha humildade, eu tenho que voltar a ser pequena, perto de tudo isso que eu estou Exatamente. vivendo. Exatamente. Foi muito assim, foi muito do tipo, tô me enganando, né? Tirei um personagem e botei outro. E aí, enfim, abri mão de tudo, né? Falei, vamos começar de novo. E aí foi o que aconteceu. Comecei de novo, me aprofundei, voltei para as terapias, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí comecei a expandir o olhar mesmo, assim. Comecei a ser um pouco mais sincera com as coisas que eu estava vendo, com as coisas que estavam acontecendo, e fui tentando promover as mudanças que foram necessárias. E aí, realmente, o lúpus foi diminuindo, né? Ele foi voltando para um patamar de segurança, mas eu sempre tinha um pé atrás, né? Sempre olhando por cima do ombro para ver se ele não estava ali. Eu não tinha conseguido ainda realmente fazer a ruptura. Ele ainda fazia parte da minha vida, mesmo que eu fingisse que não. E aí, assim, alguns processos foram muito importantes. Primeiro, essa que eu te falei, de começar a trabalhar e começar a cuidar das pessoas. Porque o que eu ouvia das pessoas me fazia refletir no meu padrão de comportamento. Isso, para mim, era muito claro. Sabe, as pessoas sentavam, a gente começava a conversar, e eu ia naquela coisa da anamnese, nos atendimentos, e você começava a se reconhecer ali. Isso facilita demais, sabe? A gente. Porque olhar pra gente é muito difícil. É muito desafiador, dói demais. E aí, quando E você nesse começa a receber. processo, você se vê através do outro, né? O outro se torna o teu espelho. Exatamente, Então você exatamente. recebe Isso é muito muito lindo. mais. Muito. E Você aí viu eu que você comecei. precisa E mudar em aí você através do outro. foi mais fácil eu me aceitar dessa maneira. Porque, assim, eu digo isso aqui que eu atendo, eu falo isso pra gente. Seja gentil com você nesse processo, né? Quantos anos você levou para se colocar nesse ponto? Então, pelo menos se deu o mesmo intervalo de anos para sair desse ponto. E eu não estava sendo gentil comigo. Eu não estava sendo gentil comigo. Foi aí que eu comecei a me acolher, de verdade, sabe? Me acolher, comecei a parar, e a hora de chorar era a hora de chorar, a hora de ficar cansada era a hora de ficar cansada, a volta era a hora da revolta, eu tinha esse direito, sabe? Eu tinha esse direito. E isso foi altamente curativo. E aí, assim, abrindo um parênteses na história do lúpus, assim, mesmo tendo lúpus, eu sempre fui uma pessoa saudável. É meio paradoxo, Sim. né? Mas, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de ficar doente. Então, quando eu me via dentro dos episódios, aquilo realmente me batia, mas eu tinha uma vida absolutamente normal. E aí começou a história do Covid, né? Covid aqui, Covid ali. E aí eu falei, cara, eu não vou pegar Covid, não preciso disso na minha vida, né? Não tem necessidade. E beleza, continuei tomando todos os cuidados, as precauções e tal. Fui indo. Tanto que, assim, começaram os sintomas, aquele cansaço, para mim era uma gripe esquisita e tal, e aí o negócio não melhorava, tô com febre, e a febre sempre foi um alerta importante para o lúpus. Então, assim, sempre foi um cuidado que eu tive. 2, 3 dias de febre, eu vou para emergência, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E aí começou febre aqui, febre ali, eu fui para emergência. Cheguei lá, né, descrevi o que eu estava sentindo e tal, e aí ela falou, vamos fazer teste, né? Enfim. Aí fiz o teste do Covid, ela me deu lá uma receitinha meio básica, falou, fica em isolamento durante a semana, qualquer coisa você volta aqui e tal. Beleza, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui na emergência no domingo, voltei para casa. Eu já estava assim, entregue, um cansaço, um peso, um desânimo, um negócio mega esquisito. A febre que persistia, liguei para o meu reumato, expliquei para ele me medicou à distância, me deu um corticoide, me deu um antibiótico e um xarope para tosse. Só que assim, eu não piorei, mas eu também não melhorei. E aí mandei mensagem para ele no final da semana e falei, cara, eu continuo fazendo febre. Ele falou, isso não tá bom, porque não é para fazer febre. Ele falou, vai para emergência. Aí no domingo seguinte voltei para emergência.
Cheguei lá, me examina e tal, não sei o que, o dia inteiro lá fazendo exame. Aí a médica entra e fala, olha, realmente teve uma piora, mas não foi nada exagerado, alguma coisa que realmente dá para tratar, a gente vai refazer o antibiótico, blá, blá. Eu vou te mandar para casa com a prescrição, você continua em isolamento, explicou tudo bonitinho e tal. Ah, tá bom, tá bom. Aí ela deu 3 passos em direção à porta, pagou, olhou pra mim e falou, peraí, não dá para casa não. Você tem luz, não tem? Falei, ah, meu Deus, ela lembrou. Falei, tem. Ela falou, vou te mandar para casa não. Vou te mandar para casa não, porque essa fase da doença ela é muito inflamatória, o risco é muito alto. Vamos fazer o seguinte, eu vou te internar. Falei, mas não precisa, eu vou tomar remédio direitinho, eu me comporto. Ela falou, não, não é isso. O risco é muito grande. Então eu prefiro que você fique num ambiente mais seguro, monitorado, que seja 2, 3 dias. Eu vou te internar. Ela falou, ó, você só não se assusta, que como aqui não tem vaga para eu pedir transferência, eu tenho que pedir transferência para o CTI. Porque eu não posso pedir quarto, que ninguém libera quarto assim. Beleza? Eu falei, beleza. Tinha o que fazer, né? Tinha mais o que fazer. Fiquei estressada, minha pressão foi na estratosfera, porque eu não queria ir para o hospital, preocupada com a minha mãe, com meu filho, com meu marido. Aí chegou uma hora, eu falei, caraca, mulher, você não tem mais nada para fazer. Então, não atrapalha. Aí entra, né? Agradeço sempre a minha mente. Não atrapalha. Falei, tá, é o que tem para hoje? Relaxa e aproveita. Aí, beleza, dormi. Acordei com uma ambulância chegando no dia seguinte de manhã, fui para outro hospital, entrei lá no CTI, fui extremamente bem recebida por uma médica assim, fofésima, conversou comigo, explicou tudo, ela falou, cara, o objetivo aqui é te deixar confortável, né? Então, eu vou te botar no oxigênio para o teu corpo ficar calmo. Ela me explicou tudo bonitinho, beleza. Me botou lá na cama, pá, oxigênio mínimo possível, vamos fazer medicação, vamos fazer exame, beleza, beleza. E aí eu deitada naquele leito de CTI, eu falei, cara, o que eu tenho para fazer aqui? Assisti a Ana Maria Braga, ouvi aquela barulheira toda em volta, né? Aquele tudo apita, todo mundo grita, não sei o quê. Falei, bom, vou tomar conta da minha vida, é o que eu tenho para fazer. E aí ela veio e explicou o que ela ia fazer, vamos fazer alguns antibióticos, fazer um corticoide venoso, beleza, beleza, beleza. E aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu vou participar ativamente desse processo, vou usar tudo que eu aprendi ao longo desses anos e vou participar desse processo. Aí pegaram os acessos, começaram a fazer remédio, falei, ok, agora, aí voltei para dentro e fui conversar com o meu corpo. Queridas células, precisamos desta medicação bombástica. Então vamos usar exatamente o que a gente precisa. O excesso a gente bota para fora, mas vamos absorver, a gente precisa se curar. Eu sou muito ruim de comer, sou fresca para comer, não gosto de um monte de coisa. A comida começou a chegar e eu falei, comida é remédio. Vou comer absolutamente tudo que botarem na minha frente. E assim eu fiz. Comi tudo que botavam na minha frente, exatamente, acabava de comer, deitar, fechava o olho, células. Vamos lá, vamos quebrar os nutrientes, separa, né, absorve o que precisa. E aí comecei a fazer isso os dias todos que estava lá. Porque era a única coisa que eu podia fazer. Né? Era a única coisa que eu podia fazer. Era contribuir, ajudar meu corpo de alguma maneira a absorver aquilo que a gente precisava para sair dele o mais rápido possível. E funcionou, gente. Funcionou. Fiquei 3 dias no CTI e cada dia era um dia melhor que o outro, né? Os resultados positivos. Teve um dia que a fisioterapeuta chegou, a gente fez um exercício, aquilo realmente me cansava muito. E aí depois eu dei uma cochilada. E aí acordei com ela me chamando um tempinho depois. Ela, oi, Ana, tá, você tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou, vim aqui te ver depois do exercício, eu tava cochilando. Mas, cara, tu tava saturando tão bem que eu desliguei o oxigênio. E aí vim aqui ver como você tava, você continua saturando super bem. Então, ó, vou tirar o oxigênio. Falei, maravilha, maravilha. Falei, ótimo, né? Sinal de que o negócio tá funcionando. E aí o médico veio e falou, a gente já fez o exame, está tudo super bem. E eu vou te falar uma coisa. A gente, dependendo, se você se mantiver assim ao longo do dia com essa saturação, amanhã eu te mando pro quarto. Isso que eu queria. Deixa eu responder aqui para a Aline. Aline, na verdade, assim, a internação foi por conta do Covid, mas não porque o Covid tivesse grave. Era uma precaução para evitar que o lúpus se manifestasse no meio do processo. Né? Que ele evoluísse de alguma maneira. Por isso que ela entendeu. E aí,
realmente aconteceu. No final desse mesmo dia, ele me mandou pro quarto. Ainda em isolamento, né? Você não pode receber visita nem nada e tal, ele me mandou pro quarto. Mas aí eu mantive, e aí eu falo para vocês, isso eu tô fazendo até hoje. Eu continuo, tomo a medicação, me alimento e paro aqueles minutos, sabe? Interiorizo, converso com o meu corpo e falo, manda para dentro, vamos absorver, porque a gente vai se curar. Claro que dentro de casa eu estou usando as minhas outras ferramentas, não sou boba nem nada, né? Então, assim, estou fazendo o Magnified Healing todos os dias, porque o Magnified trabalha o amor, ele trabalha o auto-perdão, ele trabalha a cura. Eu trabalho com fitoenergética, então eu montei um composto para mim, para absorver mais energia vital, para tosse, para... Estou tomando meu chás da fito 2 vezes por dia, estou fazendo as minhas meditações, estou me aplicando reiki, estou dormindo com cristal. Então, assim, estou tomando corticoide, mas eu estou tratando... usando todos os recursos, né? Exatamente. Porque, assim, nós somos camadas, nós somos feitos de muitos corpos. Então, é importante que a gente trate todos os corpos. A gente precisa dar atenção para eles. No mundo perfeito, a gente vai tratar corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional, ao mesmo tempo, integralmente. Porque é assim que a gente se cura, sabe? E, assim, uma coisa que eu acho fundamental é esse olhar para você, é ser gentil com você, é se permitir naquele dia em que você não quer falar com ninguém, não falar com ninguém. A gente tem esse direito, sabe? A gente tem esse direito. É se respeitar em primeiro lugar, né? E se cuidar também, né? Isso que você falou, olhar para dentro para entender quais as minhas necessidades agora, né? O que é mais importante para mim agora, para minha cura. E assim, Ana, esse período... A nossa live voou, tá quase fechando 1 hora já. Jesus, não sei, a qualquer momento pode então, cair. Assim, gente, mas essa mensagem que você trouxe agora, no final, toda a trajetória, eu até fui anotando, mas acho que não vai dar tempo de comentar, só que quem acho que prestou atenção viu a sutileza da sua história, o aprendizado que consegue com essa sua história, né? Que a doença, ela sempre vai te trazer para essa reconexão, né? Sim. Ou então para uma nova conexão. No seu caso ali, você primeiro se conectou com você para entender que aquele momento já não estava mais dando certo. Aquela sua vida não está... Então, qual é o próximo passo? Né? Eu acho que a doença te mostra muito agora qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida agora. Então, uma nova conexão. E como você falou ali, é muito incrível. No momento, você não sabe que caminho você quer. Você só sabe o caminho que você não quer mais. E você se colocou no caminho, né? É caminhando que o caminho vai se mostrando. Então, assim, eu acho que quem prestou atenção teve, assim, um salto, eles costumam falar um salto quântico até, nessa sua história. E vai poder usar isso para a própria saúde. Eu espero que sim, assim, eu acho que o grande recado que eu queria deixar é isso. A doença, ela faz parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Ela não pode determinar o nosso futuro. Nós determinamos o futuro. E às vezes ela é uma ferramenta importantíssima de parada, de olhar para dentro, de se recolher mesmo, sabe? Então, aproveitem esse momento todas as vezes que ele se apresentar de recolhimento, não percam essa oportunidade. E dividam com as pessoas. Dividam, porque a gente não faz ideia do tamanho que tem essa nossa rede de apoio, sabe? Não faz ideia de como ela é forte, como ela movimenta uma energia que cura. Eu falei isso para as pessoas ao longo desse ano, ao longo desse período. O amor que eu recebi literalmente me curou. Foi a energia desse amor que me curou. Isso é claro como água para mim. Claro como água. Querida, fantástico, muito Ana. Obrigada. Você arrumou um problema na sua vida que eu não vou te largar mais. Olha, daria para fazer uma segunda live agora tranquila, assim, e emendar, continuar falando sobre isso. Eu queria te agradecer imensamente. Acho que não poderia fechar esse ciclo de lives melhor do que com você, até pela sua experiência do Covid, né? As pessoas, todo mundo com medo agora do Covid. E essa mensagem positiva
do tempo todo, vamos encarar, vamos ser proativos, não gosto da comida do hospital, mas eu vou gostar porque eu preciso disso para me curar, para melhorar, para ir para o próximo nível. Então, assim, foi fantástico, até com um inspirador, né, para as pessoas que estão com muito medo dessa pandemia que está pegando, e agora está um momento mais difícil, acho até o momento mais crítico desde que começou. Então, fantástico, muito, muito obrigada, né? E agradeço a todos que ficaram até o final, todas as pessoas que contribuíram, colaboraram. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei a história da Ana. E agradecer também às outras 3 mulheres fantásticas, né? A Patrícia, a Thaís e a Selma, que fizeram as outras, que participaram das outras lives. Todas as lives estão gravadas, então quem não assistiu vai ter a chance de ver de novo, cada uma com a sua história. Bem para trazer essa visão diferenciada, né? Você olhar qual é a doença como uma companheira de jornada e não como uma coisa ruim, né? É algo que você vai superar e vai te trazer uma grande cura, uma grande cura. Muito obrigada, Ana. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Excelente semana aí. Obrigada, viu, Elis, pelo convite. Adorei. Adorei. Eu também adorei. Muito bom, muito bom. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.